Shalom, né? Shalom, Leculam. Olá a todos. Quero dizer, meus amigos, para vocês hoje, que vocês que seguem no meu canal, né? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham hoje uma quarta-feira de bênção e de realizações, tá certo? E que esses vídeos venham somar. Alguém perguntou para mim, alguma polêmica, perguntou, e também essa polêmica existe na rede social, sobre a questão do diabo, né? As pessoas dizem que Deus é muito ruim, né? As pessoas usam a abordagem, critica as Bíblias hebraicas, né? Critica os textos hebraicos e diz que Deus é ruim porque Deus criou o mal, né? Deus criou o mal, e tem até pessoas que dizem que Deus e o mal é a mesma pessoa, tá? Eu vou usar duas fontes para explicar. Não precisa o homem ser inteligente para entender as coisas que o Eterno quer. Vou usar a linguagem religiosa. Que Deus, o Eterno, queira que você saiba. Eu vou usar agora uma linguagem independente da religião, tá? Digamos que a força da natureza nos criou, né? Independente, eu tô falando isso independente dos livros religiosos, tá? Então veja bem, pessoal, existe um equilíbrio entre o bem e o mal. Veja bem, tem que existir as bactérias, as doenças, para que o ser humano. Como é que se o ser humano não existisse as bactérias, tem as bactérias boas e as bactérias ruins. Digamos que as bactérias boas, dentro do nosso organismo, ela vai ajudar as nossas células a se desenvolver, né? Ela tem a sua função dentro do nosso organismo. E as bactérias ruins têm a função de devorar os alimentos que tem dentro da gente, né? E de transformar, né? A jogar fora alguns resíduos, tá certo? Então tem que existir, por exemplo, tem a formiga, tá? Tem o maribondo, vou usar essa expressão dos animais, tá certo? Tem o maribondo, tem a abelha. Cada animal, cada bactéria que existe no universo existe para fazer o equilíbrio do universo, o equilíbrio da vida. Tudo foi feito com perfeição e com segurança. Por exemplo, vou usar agora a expressão também entre bandido e polícia. Tem que existir a polícia, né? A justiça para punir o bandido, e tem que existir o bandido. Porque se não existisse o bandido, o elemento perigoso, não existia a justiça. Tem que ter a injustiça e a justiça. Então, existe o equilíbrio. Tem que ter a noite e tem que ter as trevas. Você veja bem que tem animal que só se desenvolve na noite. O morcego, tem animal noturno. E tem animais, então tudo que o universo fez, que Deus fez, na minha opinião, é perfeito. Tá? É muito perfeito. Tem que ter os furacões, os vulcões. Então, cada coisa, tudo que existe no universo tem uma função dada pelo Criador. Que essas coisas é criticado pela religião. Mas Deus é muito ruim. Passado antigo, Deus mandou fazer isso, fazer aquilo. E tem essas pessoas que são ateus, que não creem, né? No eterno. Não creem, diga assim, na criação, que não creem no Criador. Que existe um Criador, uma força poderosa. Tá certo? Mesmo se não existisse a Bíblia hebraica, ou a Bíblia cristã, para falar que existe um Criador, não ia perceber que algo foi feito por alguém. Tudo é perfeito, tudo está no seu lugar. Foi feito para que haja o equilíbrio da vida. Então tem que ter tudo, tem que ter os animais, tem que ter a barata, tem que ter o sapo, tem que ter a lagartija, né? Como eu falei, tem que ter a formiga, tem que ter o maribone. Então tudo tem que ter. Então, tudo que existe no universo. Vamos usar essa expressão, vou usar uma expressão, tá? Vou usar esse nome, né? Que a gente acha que é mal e bem, mas tudo foi feito para que o universo manter-se vivo. À noite, para nós dormir, à noite, tá vendo aí a função? Ó. O sol, tá? Entendeu agora? Então tudo existe, tudo tem feito com uma função. Então, vou usar uma expressão. O bem e o mal foi Deus que fez. Vou usar essa expressão religiosa, dizer que foi Deus que fez, tá? E vou usar também outra, digamos assim, vou usar outra fonte. Digamos, o Criador, a força criadora que criou o bem e o mal. Então, tudo que foi feito, tudo que foi criado foi perfeito. Não tem defeito em nada. Tá? Ok? É o equilíbrio da vida. A vida tem que ter o equilíbrio. A cadeira alimentar da vida. Tá? Imagina não tivesse essas bactérias. Como é que a gente ia morrer, a gente? A gente ia ser uma rocha. Então, tem que existir as bactérias para a gente morrer. Então cada animalzinho, desde as bactérias, tem uma função, uma ordem a cumprir diante do Eterno. O sistema é vivo. O sistema cumpre uma ordem. A natureza, as plantas, tudo que existe foi feito para que haja o equilíbrio. Vou usar essa outra novamente. Não sei nem falar essas palavras, que eu não sou nem um doutor, né? Nem um poliglota, nem um linguista de nada, né? Mas eu vou falar que, da minha maneira que eu entendo,
foi feita a cadeira alimentar da vida. Vê o sapo ele come a formiguinha, né, faz o controle, então tudo existe para que haja o controle. Então cada ser humano tem uma função. As pessoas dizem, mas por que tá havendo guerra no meio do mundo? Tal? Olha, guerra, sempre houve guerra e matança no mundo, sempre houve. As guerras e as matanças e as doenças foi feita para quê? Para que haja o equilíbrio. A natureza tem esse comportamento, que o nosso ser humano, usar essa metáfora, faz parte da natureza. Então a natureza segue um curso. Ah, mas tá guerreando em tal lugar, alguém matou fulano, e é terremoto, não sei o que mais, e gente, é tanta tragédia. Não sei. Meu amigo, isso sempre houve tragédia no mundo. A natureza. Porque é o seguinte, a natureza cria, e quando a natureza vê que não é mais necessário, ela descarta. É feito assim para que haja o equilíbrio. As doenças no mundo, para que serve as doenças? Para equilibrar as pessoas, para ter o controle da pessoa que o mundo todo, um exemplo, ninguém morresse, ninguém adoecesse, ia ser a maior tragédia. E o povo ia comer o quê? E o mundo ia empestar de gente. Então tudo existe para que haja o controle, vou usar essa expressão de natalidade, tanto de pessoas como de animais. Então por isso que tem as doenças, por isso que tem as guerras. As guerras faz parte do equilíbrio do planeta, da natureza, da vida. Tudo isso tem um propósito. Só que a gente muitas vezes não quer entender, a gente critica muito. Então a gente tem que criticar, tá certo? Foi a nossa crítica, a gente tem que analisar, mas a gente não pode ser um crítico, digamos, radical. Porque a gente termina caindo na nossa própria contradição, né? Então é muito bom estudar, né? A gente estudar, por exemplo, as escrituras, a teologia, analisar, questionar. É muito bom a gente perguntar as coisas, mas tudo foi feito para que haja equilíbrio. Por que a gente morre? Por quê? Para que haja o equilíbrio do planeta. Se ninguém morresse, o desmantelo estava muito grande. E se ninguém guerreasse, como é que ficava? E se não existisse a justiça, como é que seria o mundo? E se não existisse o crime, como é que seria o mundo? Então tem que existir o bem e o mal para que haja o equilíbrio no planeta. Tudo que a natureza fez, tudo que o Criador, a linguagem religiosa, tudo que Deus fez com propósito. Ou não? Analise, faça uma investigação, analise. Cada bactériazinha, cada animal tem uma função diante do eterno. Tem uma função. Então o eterno fez tudo programado, bem projetado, sem defeito. O defeito, onde é que está o defeito? E nós. Nós quer uma perfeição em tudo. Na verdade, a gente não sabe nem que dia é hoje. A gente não sabe. A gente criou dialetos, a gente criou tanta coisa, né? A gente inventou tanta coisa para criticar. Muita gente critica o Criador do universo. Então, o homem criticar a origem da vida, ele é um louco. Porque tudo é perfeito e é bonito. Você vê os pés, que eu estou aqui, ó, os pezinhos de maracujá crescendo aqui na minha plantaçãozinha que eu estou fazendo aqui, os cajuzinhos ali botando, né? As mangueiras, as jaqueiras se preparando aí para botar fruto, a terra porque dá o alimento, a água, o ar, o céu, a chamaia, as pezinhas de banana já ali, botando um caixinho de banana. Então veja bem, tudo que o eterno, que Deus fez, que o Criador fez, é perfeito e maravilhoso. Nós devíamos agradecer, ser um filho grato, grato ao divino, ao eterno, pela bondade, pelo privilégio da vida. Porque sem o eterno, ser o nosso Deus, ser o nosso Criador, nós não somos ninguém, tá? Devemos amar o Criador e não questionar a origem da vida. Para que questionar a origem da vida? Eu quero saber a origem da vida, para quê? O que é que eu vou arrumar com isso? Aqui eu já tenho tudo de bom que ele fez, mas eu... Não, mas aí... Ah, Deus é muito ruim, Deus é violento, manda matar pessoas. Meu amigo, essas histórias de guerra, matanças, desde a origem do mundo sempre houve, é o equilíbrio da vida. Veja que até as plantas disputam quem vai viver melhor. Então as guerras faz parte da existência da vida, as plantas, os animais, a natureza. Claro que a gente não quer guerra, a gente prega paz, que é o nosso dever. Aquele que está no propósito de defender a paz, ele vai defender. E aquele que está no propósito de querer a guerra, essa é a missão que ele nasceu. Então, cada ser humano tem uma função a cumprir. Um trabalha, outro trabalha para fazer o mal. É assim que as pessoas vivem no mundo. Tá? O equilíbrio da vida. Então, tem que haver o equilíbrio. Porque senão vira um problema. Então, tudo que foi feito tem um equilíbrio. Tá? Tem o seu propósito. Então, tem hoje uma quarta-feira hoje de bênção, que Deus abençoe você nessa quarta-feira, que tenha uma paz, que Deus abençoe, que tudo de bom na vida de vocês. E vamos agradecer o divino. Shalom, né? Todarabá. Muito obrigado em você ver esses vídeos. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Agradeça sempre ao Eterno pelas bênçãos que Deus tem dado para vocês, tá? Ok? Shalom.